Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria poder estar com os irmãos nesta noite. E um pouquinho diferente quando aqui cheguei em 91, mas louvamos a Deus. Tivemos ali no início falando com o Adão, ele falando da primeira vez que aqui esteve no finalzinho de 92, guardando o boletim daquela época, bem caprichoso. E é um privilégio poder estar compartilhando nesta noite com os irmãos da palavra do Senhor. Nós agradecemos o reverendo Gustavo pelo convite, também ao conselho pelo apoio neste momento. Eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, nós vamos ler os versos 15, 16 e 17. Mesmo assentados, mas com reverência, os irmãos acompanham a leitura da palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 15 a 17. E a palavra do Senhor diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Que Ele assim nos abençoe através da leitura da sua santa palavra. Curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos e te louvamos o privilégio que o Senhor nos dá de podermos abrir a Tua palavra. Fala-nos ao coração, que o Teu Santo Espírito ilumine nossa mente para que nós possamos aprender, que não sejamos apenas ouvintes. Seja com cada um que aqui está, com aqueles que porventura estejam também acompanhando, louvando ao Senhor através da mídia, que o Senhor esteja derramando bênção em cada coração. Nós louvamos ao Senhor agradecido em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta oportunidade, nesse texto tão precioso, onde o apóstolo Paulo, passando por momentos difíceis, e ele escreve essa carta provavelmente em torno do ano de 64, quando estava preso lá em Roma. Como a gente vê no capítulo 3, o verso 1, depois no capítulo 6, o verso 20, ele vai falar desse momento de prisão, que ele está preso. Mas mesmo assim, ele escreve uma carta tão preciosa à igreja de Éfeso. Uma igreja que, a princípio, era uma igreja muito dinâmica, uma igreja firme. Mas você vai lá para o Apocalipse 2, você vê que ela começa a perder a sua essência. Ela esfria o amor e é desafiada a voltar ao primeiro amor. Mas aqui nesse contexto, Paulo escreve essa palavra tão preciosa à igreja, que é um desafio para nós também. E a observação é: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Está em contraste com o capítulo 4, versos 17 e 19, quando fala ali daqueles que andam em desacordo com a vontade de Deus. Se você quiser acompanhar aí o contraste que ele coloca aí neste versículo 15, com o capítulo 4, versos 17 a 19, que diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. E faz aqui esse contraste entre aqueles que andam prudentemente, aqueles que são sábios, com aqueles que são ímpios, aqueles que não obedecem ao Senhor. E para nós isso é um desafio tremendo, porque nós somos desafiados a observar a nossa caminhada. Eu quero estar realmente compartilhando com os irmãos algumas lições em relação ao tempo, o uso do tempo. O que ele diz aí no verso seguinte: remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu creio, irmãos, que uma das coisas mais difíceis na nossa caminhada, no nosso dia a dia, é aproveitar o nosso tempo. Hoje pela manhã, na escola dominical, quando nós demos a aula ali, falando sobre o propósito de Deus, e a lição mostra exatamente que nós somos criados com um propósito. E dentro disso, nós muitas vezes temos perdido tempo demais. Parece-me que quanto mais a tecnologia nos ajuda,
parece que menos tempo nós temos para Deus. Nós ouvimos aqui o grupo Adorar-te cantar aqui sobre ler a Bíblia diariamente, constantemente. E parece-me que nós não refletimos isso no nosso dia a dia. A gente sabe que há de se ter uma disciplina, há de se ter um controle. Sabemos administrar o nosso tempo, que nem sempre é fácil. Hoje tudo é assim, muito rápido. Nós passamos aí nos faróis, nas ruas, e de quando em quando você vê passar aqueles motoqueiros apressados, né, com iFood, etc. Parece que quanto mais rápido as coisas acontecem, parece que menos tempo. Aliás, a gente sempre usa essa expressão: eu não tenho tempo. Mas a verdade é que nós não sabemos administrar o nosso tempo, remir, aproveitar. Tanto é que lá em Colossenses 4, Paulo vai dizer ali na sua carta: aproveitai as oportunidades, porque elas vão passar. E Deus vai exigir de nós, porque quanto mais tempo nós tivermos, mais o Senhor vai cobrar de nós. Mas nós ocupamos tanto o nosso tempo no dia a dia, com a nossa atividade, que deixamos Deus de lado e Deus à parte. Que Deus nos ajude a colocar em prática este texto que nós estamos querendo compartilhar com os irmãos nesta noite. O apóstolo Paulo continua mostrando para nós, em relação a esse tempo, que deve ser utilizado de forma sábia. Mas também o Salomão, ele coloca lá no seu livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, os irmãos conhecem muito bem, quando diz ali naquele texto, né, tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, se eu souber administrar meu tempo, pedir sabedoria ao Senhor, Ele vai nos ajudar nesse processo, nessa dinâmica, porque a gente vê na igreja pessoas que estão há tantos anos servindo ao Senhor, e quero crer que são pessoas sérias, que levam a sério a vida com Deus, mas têm lido muito pouco a Bíblia, têm tido muito tempo com Deus em oração, e não justifica essa negligência, essa omissão, porque num dia de 24 horas, nós trabalhamos em média 8, 9 horas, e as demais? Então que nós saibamos de fato aproveitar esse tempo que Deus nos dá, porque Ele vai pedir contas, entendendo que a nossa vida passa muito rapidamente. Por mais que nós nos empenhemos, por mais que nós nos esforcemos, nós devemos aproveitar o tempo, porque ele passa rapidamente. Se você vai lá para o Salmo 90, você vai ver várias vezes ali a palavra de Deus mostrando isso para nós. Eu quero compartilhar então algumas lições, considerando em relação ao tempo, primeiramente considerando o propósito da vida. Considerando o propósito da vida. E a pergunta que eu faço é: qual o sentido de tanto trabalho árduo? Por que trabalhamos tanto? Qual a razão disso? Apenas acumular tesouros aqui? Tesouros esses que Jesus fala em Mateus, quando fala do Sermão do Monte, ele diz: olha, não acumuleis, não ajunteis, porque tudo vai ficar aqui e vai passar. Mas que mesmo que tenhamos, não quer dizer que seja errado nós possuirmos as coisas, não. Se você olhar na palavra de Deus, você vai ver homens de Deus consagrados, dedicados, que eram muito ricos. Você tem o exemplo de Abraão, de Isaac, principalmente Jó, que diz que era o mais rico do Oriente. Mas eram homens que temiam a Deus, homens que separavam tempo com Deus. Eu gosto de pensar em Jó porque ele é alguém que, apesar de tudo que tinha, de tudo que possuía, a Bíblia diz que ele levantava constantemente, diariamente, de madrugada, para orar pelos seus filhos. E como nós precisamos ter esse tempo com o Senhor? Salomão então descobriu que o desejo de possuir as coisas é logo substituído pelo medo de perdê-las. Então nós acumulamos, mas depois ficamos preocupados em perder. E que Deus nos dê sabedoria para administrar aquilo que nos dá. Existe um propósito sublime de Deus para a sua vida e o seu tempo, que seja glorificar e honrar o nosso Deus. Somos peregrinos a caminho da verdadeira pátria celestial. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele vai dizer: a nossa pátria não é que a nossa pátria está lá. Nós devemos estar sempre buscando conhecer esse Deus melhor, para passarmos a eternidade de uma forma graciosa, que Ele nos permite já viver um pouco dessa eternidade aqui, porque Ele aplicou a sua palavra ao nosso coração. Não construamos castelos em uma terra que não é nossa. Como Abraão, mantemos apenas uma tenda, ou mantenhamos apenas uma tenda como peregrinos, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2, verso 4, que diz:
Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, Deus nos chamou com um propósito: estar servindo a Ele com inteireza de coração, dando sempre de nós o melhor. Que nós saibamos aproveitar, considerando de fato o propósito da vida. Em segundo lugar, em relação ao uso do tempo, considerar a brevidade da vida. Alguns aqui já estão um pouquinho mais maduros, estou vendo como a mim, algumas cabeças brancas, mas não quer dizer com isso que os mais jovens, os adolescentes, eles vão chegar lá na velhice como nós. Pela graça de Deus, nós já estamos aí, como diz o salmista lá no Salmo 90, né? Em havendo vigor, a nossa vida chega a 70, a nossa vida chega a 70, em havendo vigor a 80, o que passar disso é canseiro e enfado. Nós já estamos nessa fase dos 70. Agora daqui para lá o que vier é lucro. Mas a minha preocupação, o meu desejo é continuar servindo ao Senhor, porque essa vida vai passar rapidamente. Você de repente é surpreendido com notícias de pessoas tão jovens, adolescentes, que Deus chama, Ele tem os seus propósitos, embora nós não entendamos, mas não quer dizer que nós não devemos aproveitar quando estamos mais idosos também. Não há tempo a perder. Os dias sobem, realmente, como vimos lá no Salmo 90, no Salmo 39, versos 5 e 6. Quero que você abra e leia comigo esse texto, Salmo 39, os versos 5 e 6, para mostrar de fato o que é a nossa vida, como ela passa rapidamente. E é uma figura que você e eu conhecemos muito bem. Salmo 39, versos 5 e 6, que diz assim: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. A nossa vida passa como um sopro, uma sombra. Ou seja, nós estamos aqui de repente, fomos. Essa semana mesmo nós recebemos uma notícia assim, de uma pessoa jovem ainda, irmã de uma irmã da igreja lá do Imperial. Estava seu marido bem ruim, com câncer, todo mundo aguardando o momento pior, ou melhor, no caso dele, pela graça de Deus, porque ele estaria com Cristo. E de repente a esposa que estava bem, teve lá parada cardíaca e não resistiu. Para mostrar que a nossa vida é assim, passa rapidamente. No momento que a gente não imagina, Deus nos chama. Você sabe, conhece experiências assim. Então que o tempo passa muito depressa já era uma conclusão aceita nos tempos bíblicos. Lá no Salmo 90, verso 9, a parte final diz: acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Eu tenho certeza que depois que você entrou aqui agora à noite, seu pensamento já foi para muitos lugares. Porque a nossa mente, o nosso pensamento é rápido demais. Embora nós devamos atentar, né, colocar o nosso coração diante do Senhor, ajuda-me a concentrar na Tua palavra, naquilo que aqui foi dito, naquilo que aqui foi cantado, para que edifique o meu coração. Mas sem nos apercebermos, a nossa mente voa rapidamente para outro lugar. Que nós possamos estar firmados realmente no Senhor. O tempo, eu gosto muito desse pensamento que alguém escreveu, eu não consegui dizer quem, mas diz assim: o tempo é o depósito que cada pessoa tem no banco de Deus, mas ninguém sabe qual é o seu saldo. Por isso, hoje é o tempo oportuno para servir a Deus. Vou repetir: o tempo é o depósito que cada pessoa tem no banco de Deus, mas ninguém sabe qual é o seu saldo. Por isso, hoje é o tempo oportuno para servir a Deus. Quando você quer saber o seu extrato bancário, é muito fácil. Lá você vai e sabe exatamente o que tem lá. Mas em relação ao tempo, nenhum de nós sabe. Pode ser que esteja mais perto do que você imagina o dia de se encontrar com o seu Senhor. E aqui que o Senhor Jesus fala com aquele homem
rico que estava apenas querendo aumentar os seus depósitos. A pergunta é: o que tens preparado? Para quem será? Será que de fato estamos prontos para encontrar com o Senhor? Hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, talvez para alguns, se Jesus não voltar antes. Então que nós estejamos de fato considerando que a vida passa brevemente, rapidamente. Por isso a oração que o salmista faz lá no Salmo 90, verso 12, é: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Essa deve ser a nossa oração diária, constante, para que o Senhor nos oriente, nos ensine e aprendamos de fato a amar esse Deus que nos amou de tal maneira. Mas uma terceira lição em relação ao uso do tempo. Primeiro, considerando o propósito da vida. Considerando que a vida passa brevemente. E considerar também que todo tempo é de Deus. Considere que todo tempo é de Deus. Ele é o eterno eu sou. É o Deus que, como diz lá no Salmo 90, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é o Deus infinito, eterno, que está além do tempo. Nós contamos aqui os dias. Para Deus, como diz lá no Salmo 90 também, vai dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Porque Ele não está dentro do tempo. Nós temos o nosso cronômetro, né? Eu creio que cada um de nós tem aí o seu calendário e faz a sua agenda diária, semanal e anual até, e a gente chega isso no final do ano, principalmente quando está findando o ano, e faz questão de ver o que vamos fazer naquele ano. E muitos de nós nos propomos a ler a Bíblia, pelo menos uma vez no ano. Mas começamos a ler a Bíblia, e poucas semanas depois a gente desiste, não chega a lugar nenhum. Que Deus nos dê graça para que nós possamos entender que Deus vai pedir realmente conta do nosso tempo. Ao trabalhar como um carpinteiro, como está registrado lá em Marcos 6:3, Jesus ensinou que todo serviço deve ser consagrado a Deus. Ele foi alguém que nos ensinou, apesar de todas as dificuldades, todas as limitações da época. A Bíblia diz que ele andou por todos os lugares, em todas as aldeias. Eu fico imaginando, a gente vivenciou isso um pouco em Rondônia, de caminhar algumas distâncias a pé, isso em pleno século 20. Agora eu fico imaginando há 2000 anos atrás como era, naquelas estradas poeirentas, mas a Bíblia diz que ele é de cidade em cidade, de vila em vila, de aldeia em aldeia, anunciando a pé a palavra do Senhor. Hoje a gente vê com tanta facilidade que nós temos, a maioria de nós tem carro, a maioria de nós tem condições de tomar um ônibus próximo de casa e descermos próximo da igreja. E quem não os tem hoje tem a facilidade do Uber. Ou seja, nós temos todas as facilidades. Com isso, o que é que quero dizer? Deus vai exigir mais de nós do que exigiu dos nossos irmãos do passado. Então, que isso nos leve de fato a entender que o tempo é precioso, devemos usá-lo para a glória do Senhor. Paulo em Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizer, de fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, certo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então nós não podemos fazer o trabalho só de qualquer jeito. Jeremias, quando escreve aquele povo desobediente, rebelde, lá no seu capítulo 48, ele vai dizer: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, Deus tem dado, eu fico olhando aqui esses músicos, né, e aqui estava apenas uma pequena parte de todos que estão aqui na igreja. Que privilégio, que bênção é ver esses irmãos tocarem com tanta habilidade. Mas não caiu do céu isso que eles fazem. Eles estudaram, eles esmeraram, eles se dedicaram para dar o melhor para o Senhor. Eu creio que se nós queremos servir ao Senhor melhor, temos que passar mais tempo com Ele através da oração e através da leitura da sua palavra. Mas uma outra lição em relação ao uso do tempo. Primeiro, o propósito da vida. Segundo, entendendo que a vida é breve. Terceiro, que todo o tempo é de Deus. Em quarto lugar, considerando que há tempo só para Deus. Há tempo só para Deus. Tempo só para Deus como igreja. Lá no Salmo 133, que é bem conhecido, nosso, o verso primeiro que diz, vamos falar juntos? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ó, como é bom. E eu pergunto, será que temos sentido esse prazer
na casa do Senhor? O salmista do Salmo 122 vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É tão gostoso termos a comunhão. É bom participar do culto online. Nós temos esse privilégio hoje, não sei se aqui está sendo transmitido, mas a gente percebe que é muito melhor estarmos juntos como corpo adorando ao Senhor, desfrutando da comunhão, desse relacionamento precioso. Como diz lá também, eu quero que você abra comigo também Hebreus 10, o verso 25, uma exortação da palavra de Deus para nós que conhecemos ao Senhor e temos andado com Ele no nosso dia a dia. Hebreus capítulo 10, o versículo de número 25, uma exortação a cada um de nós, para que nós atentemos para isso, para servirmos melhor ao Senhor. E o texto diz assim, Hebreus 10, verso 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixei de congregar. É uma ordem para cada um de nós. Se nós temos negligenciado isso, esteja certo, estamos em pecado, em franca desobediência a uma ordem clara do Senhor para as nossas vidas. O culto pela TV pode ser um espetáculo emocionante, mas não substitui a comunhão, não substitui realmente esse momento precioso que temos, nada substitui. Eu vejo assim hoje, no privilégio que depois da pandemia, nós tivemos que nos adaptar, nós temos que readequar os nossos cultos, e como foi difícil para uma boa parte das igrejas no Brasil. Eu confesso que foi um momento desafiador para nós lá no Imperial na época, tendo que gravar, falar só a gente e o celular ali, depois transmitir para a igreja. Ainda bem que, graças a Deus, foi por um período curto de tempo. Mas como era difícil não poder nos congregar, nós fizemos um exercício muito grande, de estar visitando as famílias, reunindo aquelas que estavam mais próximas, umas das outras, para dar a ceia do Senhor, para não perdermos esse momento do contato, da comunhão. Porque isso é insubstituível. Que nós aprendamos e valorizemos esses momentos na presença do Senhor. A nutrição diária é indispensável, como nossos irmãos aqui cantaram. Ela deve ser consistente e nutritiva. Aqui em Hebreus 5, verso 14, também mostra isso para nós. Eu quero ler esse texto com os irmãos. Hebreus 5, verso 14, que diz assim, lê o 13 também para ficar mais completo. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O alimento sólido é para os adultos. O apóstolo Pedro, quando escreve na sua carta, lá no capítulo 2, na primeira carta, 2:2, vai desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai. É interessante porque estava vendo aqui agora à noite, bebezinho, Alguns, pelo menos uns 2 aqui, eu vi bem novinhos. E é interessante, temos aqui Pedro e Simone, Eu fico imaginando, a cada 3 horas, às vezes até menos do que isso, o que acontece? Abre a boca, Ou seja, esta criança deseja, como essa criança deseja esse leite materno que nós desejemos, que nós anelemos por conhecer esse Deus a cada dia através da sua palavra. Porque é aqui que ele se revela, não há outro meio. Deus fala conosco através da palavra e nós falamos com ele através da oração. Há esse caminho de mão dupla. Deus me ensina como falar, como orar. Porque a Bíblia nos ensina também que nós não sabemos orar como convém. Diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos 8, 26. Nós não sabemos orar como convém. Por isso lá em Lucas 11, quando Jesus ali com seus discípulos, um deles fala, Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. Como precisamos ao Senhor pedir a Ele sabedoria para sabermos orar como convém. Mas mesmo quando nós não sabemos fazer isso, o Espírito Santo interpreta isso diante de Deus, para que ela seja aperfeiçoada. Assim como nós fazemos com nossos filhos quando começam a falar. Às vezes a gente vai visitar alguma família que tem crianças ali começando a falar, e ele fala, e não entende nada.
Daí a mãe, mas o pai chega, olha, ele está falando isso. Por quê? Ela interpreta, ela já na convivência, ela sabe o que é que o filho ou a filha está querendo dizer. E é assim que acontece quando nós não sabemos orar como convém. Mas Deus, por graça, providenciou esse meio para que a nossa oração possa chegar à presença dele como incenso, como algo agradável. Eu quero encerrar esse meu estudo do uso do tempo, considerando, primeiro, como eu disse, o propósito da vida. Em segundo lugar, a brevidade da vida, que todo o tempo é de Deus e há tempo só para Deus, mas também considerando que os dias são maus. E é isso que nós vimos no contexto do texto lido, como ele diz aí no versículo: vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, aproveitando, remindo o tempo, porque os dias são maus. E eu creio que mais do que nunca, na época de Paulo, esses dias nós estamos vivendo hoje. Um mundo corrupto, um mundo mau, um mundo violento, com tanta miséria, com tanta desgraça. Entendemos que, apesar de tudo isso, Deus está no controle. E nós, como filhos, devemos realmente entender isso e cada vez mais nos aproximarmos do Senhor, através de uma vida de santidade, de santificação, honrando ao Senhor dia após dia, que Ele possa ser de fato exaltado na nossa vida. A TV nos esbofeteia diariamente com a pior imundícia. Hoje, a gente não tem prazer de ligar a televisão para nada, porque tudo o que passa é má notícia. Tudo o que passa é tragédia. Tudo o que passa é algo que nos incomoda emocionalmente e espiritualmente. A gente vê no salmista, eu quero que você leia comigo esses versículos, 3 versículos no Salmo 101. Eu quero convidar você para que nós façamos essa leitura a uma só voz. Salmo de número 101, os versos 2 a 4. A preocupação do salmista, nesse caso aí o rei Davi. Salmo 101, 2 a 4. Leiamos juntos. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Olha o desejo do salmista, desse homem de Deus, que lá em Atos 13 vai dizer que era o homem segundo o coração de Deus. E ele aqui está dizendo, olha Senhor, desvenda, abre os meus olhos para que eu desvie ele do mal. E no Salmo 119, 97, aí vai colocar isso, olha quanto amo a tua lei, é a minha meditação diariamente. No verso 18, desse mesmo Salmo 119, ele vai dizer, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu creio, irmãos, que temos que diariamente pedir ao Senhor que nos abençoe com uma vida de santificação e ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor, para que eles sejam preservados de toda maldade. Ontem nós tivemos uma moça aqui que se formou em fisioterapia, que alguns dos irmãos talvez a conheçam, a nossa mãe Gabriele, e ela dando seu testemunho. Eu fui pastor dela desde os 5 anos, e acompanhando lá todo esse tempo da sua caminhada, e ontem ela teve o culto de gratidão, e ali ela pôde dar um testemunho muito bonito, como Deus a preservou em meio a tantas adversidades na faculdade, dos problemas que ela enfrentou em família, na pandemia. Mas é interessante porque a cada situação difícil que ela expunha como testemunho, ela diz, mas Deus estava lá. Aqui que nós vemos agora à noite, no Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Deus está lá. Este é o nosso conforto. Esta é a nossa alegria de saber que temos um Deus presente, que Jesus se apresenta e depois mostra também em relação ao Espírito Santo, que é o Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Não importa as circunstâncias, Ele está lá.
seja na dor, seja na tristeza, seja na tragédia, seja qual for a situação, Ele é um Deus presente que não nos deixa nem nos desampara em momento algum. Eu quero encerrar lendo algo aqui de um teólogo puritano inglês chamado Richard Baxter. Ele diz o seguinte, presta bem atenção no que ele colocou para a nossa meditação. Não gaste seu tempo em nada em que venha a se arrepender mais tarde, em nada acerca de que não possa orar pedindo a bênção de Deus, em nada que você não consiga recordar com uma consciência tranquila em seu leito de morte, em nada em que você não possa ser encontrado a fazer com toda a segurança e propriedade, se a morte o surpreender no ato. Eu vou repetir. Não gaste seu tempo em nada que venha a se arrepender mais tarde. Não gaste seu tempo em nada acerca do que não possa orar pedindo a bênção de Deus. Não gaste seu tempo em nada que você não consiga recordar com uma consciência tranquila em seu leito de morte. Não gaste seu tempo em nada em que você não possa ser encontrado a fazer com toda a segurança e propriedade, se a morte o surpreender no ato. Que Deus nos ajude, irmãos, e nós possamos viver de tal maneira, como o apóstolo Paulo diz aqui, não gaste o seu tempo com aquilo que não agrada ao Senhor. Eu quero repetir o texto lido. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe e nos ajude, para que nós saibamos usar bem o tempo que Deus nos deu, porque se não o fizermos, esteja certo que nós vamos prestar contas. Que Deus assim nos abençoe. Amém.